Você conhece alguém que abandonou os filhos na própria casa pelo sucesso profissional? Você conhece alguém que deixou o casamento em segundo plano enquanto a vida profissional e financeira vinha em primeiro lugar? Você conhece pessoas com tempo e disposição para trabalhar e construir um patrimônio invejável, porém sem tempo ou disposição para cuidar da própria saúde? Para essas pessoas, o medo de ser pobre ou de não ser capaz de manter a si e a sua família adulterou seus valores primordiais. Elas passaram a querer a riqueza de maneira desmedida e se tornaram completamente cegas. Já estive com quem é anestesiado e ensandecido pelo dinheiro e pela riqueza, com gente sem percepção real da própria vida, com pessoas cujos filhos estão sofrendo, que estão com a saúde decadente, o casamento destruído e estão completamente surdas e cegas para gritos e lágrimas desesperadas de seus familiares e completamente anestesiadas para o próprio sofrimento. Esses indivíduos não percebem que a vida é um todo, composto de pelo menos 11 áreas fundamentais para a felicidade humana. Observando o mapa de autoavaliação sistêmico, a seguir, você percebe que a vida financeira é uma das 11 áreas. E quando damos mais atenção a ela ou a outra área qualquer, deixando atrás de lado, certamente teremos problemas mais à frente. Eu vou fazer o desenho desse mapa e vou deixar no final desse vídeo. Uma vida financeira rica e feliz precisa, ao longo do tempo, de um equilíbrio em todas as 11 áreas da vida. Então, seja rico pelos motivos certos. Relaciona a seguir alguns bons motivos para ser rico. Assinale qual deles são importantes ou reais para você. Depois, você deve comparar com os seus bons motivos para ser rico. Eu vou ler e você escreve qual os motivos que você achar que são bons motivos, que são certos para ser rico. 1. Ser rico para realizar meus sonhos. 2. Ser rico para usufruir de coisas boas da vida. 3. Ser rico para gerar riqueza e empregos. 4. Ser rico para ajudar os necessitados. 5. Ser rico como um estilo de vida abundante. 6. Ser rico para ser exemplo para outras pessoas também o serem. 7. Ser rico para contribuir para o reino de Deus na terra. 8. Ser rico para ter uma velhice plena e saudável. 9. Ser rico para influenciar positivamente o mundo ao meu redor. 10. Ser rico e usar o dinheiro para defender uma causa humanitária ou social. 11. Ser rico para cumprir com o que Jesus Cristo disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. 12. Ser rico para conhecer lugares extraordinários ao redor do mundo. 13. Ser rico para proporcionar oportunidades extraordinárias a mim e a meus filhos. Quando a motivação maior de ser rico se baseia no medo, a infelicidade é certa e as consequências ao longo do tempo são terríveis. Essa frase foi escrita pelo Paulo Vieira. Vamos agora à relação de falsos motivos para ser rico, os quais, na verdade, baseiam-se no medo de ser pobre, dependente financeiro ou ainda no medo de viver as consequências de falta de dinheiro. Então, depois de ler estes exemplos, escreva aqueles que se parecem com seus sentimentos. 1. Ser rico para ter segurança. 2. Ser rico para que eu nunca mais viva as dificuldades que vivi. 3. Ser rico para que meus filhos não passem pelo que eu passei. 4. Ser rico para que eu tenha uma velhice segura. 5. Ser rico para que sempre que preciso possa contar com o que existe de melhor. 6. Ser rico para ser respeitado. 7. Ser rico para que as pessoas me aceitem e me amem. 8. Ser rico para dar um ambiente melhor para meus filhos, diferente do que eu tive. 9. Ser rico para que ninguém pise em mim. 10. Ser rico para poder deixar meus filhos seguros financeiramente. Se você observar bem, todos esses 10 motivos para ser rico, na verdade, são motivos para não ser pobre e viver as consequências da falta do dinheiro.
E como já disse, quem enriquece ou se mantém rico pelo medo jamais será verdadeiramente rico. Neste livro você está aprendendo uma maneira sistêmica e ecológica de ser rico, de forma que o seu enriquecimento seja fluido, natural e rápido. Quero que a prosperidade seja um estilo de vida prazeroso para você e para quem estiver ao seu lado. Quem disse que para ser rico você precisa ter uma existência de sofrimento ou privações sem fim? Podemos, sim, deliberadamente, por algum tempo e de forma planejada, pagar algum preço. Porém, se seguir este livro, esse preço jamais será sofrimento e tristeza. Muito menos destruirá ou abandonará áreas da sua vida para ter sucesso em outras. Conduta 2. Sentir-se rico. Outra maneira de conquistar a riqueza financeira e material é se sentir rico hoje. Isso mesmo. Talvez você se pergunta: devo me sentir rico hoje? Como? Se não tenho patrimônio, não tenho rendimento digno. Como me sentir rico se mal consigo pagar as minhas contas sozinho? Sentir-se rico hoje será fácil se você der o foco certo a certas coisas, as coisas certas. Porém, antes de explicar a importância de ser rico, é muito importante que você saiba que o sentimento vem sempre antes das realizações. Bons sentimentos produzem bons resultados e maus sentimentos produzem maus resultados. E ainda mais, sentimentos de pobreza atraem e criam ambientes de circunstância de pobreza. Já sentimentos de riqueza produzem e atraem ambientes e circunstâncias de riqueza. Isso se dá também na química orgânica. Quando nos sentimos bem e felizes, produzimos mais serotonina, mais endorfina e mais dopamina, que juntas nos fazem olhar para o futuro e não para o passado, nos fazem focar a solução e não os problemas, e ainda revigoram e ativam o sistema imunológico, trazendo mais bem-estar e saúde física. No entanto, quando os sentimentos são negativos, nosso organismo busca congruência com esses sentimentos e produz uma química proporcional a eles. Quando persistimos ou intensificamos esses sentimentos ruins, a química neurohormonal segue o mesmo caminho, produzindo ainda mais hormônios como cortisol, hormônio do estresse e adrenalina, que atuam em momentos de medo ou raiva. Em grande quantidade, esses hormônios se tornam um veneno físico e emocional para o ser humano, interferindo diretamente no córtex pré-frontal, prejudicando decisões e comportamentos. Além disso, danificam o sistema imunológico e fazem com que o foco sejam as ameaças e não as oportunidades. Tudo isso é determinado pela qualidade e intensidade dos sentimentos. Quer prosperar? Então lembre-se de que o sentimento de riqueza vem antes do dinheiro. E certamente é por isso que as pessoas que praticam dos meus treinamentos, mudam tão drasticamente a própria vida e seus resultados. O mais importante é notar que, junto com as mudanças financeiras, acontece uma profunda mudança de atitude e mentalidade diante da vida. Nossos pais e o senso comum nos dizem que se conseguirmos um bom emprego, seremos felizes. Dizem também que se tivermos sucesso profissional, seremos felizes. Que se formos promovidos ou se nossa empresa prosperar, teremos bastante dinheiro e seremos felizes. Na verdade, novas conquistas na área da psicologia e da neurociência demonstram que o que de fato acontece é o contrário. Temos vitórias de verdade quando estamos alegres e temos verdadeiro sucesso quando somos felizes. Isso está escrito no O Jeito Harvard de Ser Feliz, escrito por Sean no ano de 2012. Diante das mudanças que notamos em nossos alunos, percebemos que o caminho do sucesso profissional e financeiro é algo muito mais simples do que o preconizado por alguns autores de livros sobre finanças pessoais, que nos ensinam um passo a passo sacrificante e repleto de privações, no qual se privar do cafezinho é a diferença entre ser rico ou pobre. O caminho para a riqueza tampouco é uma panaceia infantil
e sem sentido, como alguns autores de autoajuda querem nos mostrar em seus livros e treinamentos. O caminho para o crescimento financeiro pode ser leve, simples, prazeroso e completamente científico. Meu compromisso agora é usar fatos para mostrar que você já é um vencedor e que as coisas que já possui ninguém neste mundo pode comprar de você. Com essa percepção, tenho certeza de que seus sentimentos serão mais prósperos e positivos. E depois disso, você já sabe o que vem. No modelo a seguir, enumere os 10 itens mais valiosos em sua vida. Podem ser coisas ou estados que você já possui ou pelos quais já passou ou passa e que o fazem feliz. Em seguida, atribua um valor monetário para cada um deles. Certamente você dirá que isso ou aquilo não tem valor, mas mesmo assim atribua um valor monetário para cada item. Não importa o preço. Se o item é seu, cabe a você colocar o preço que lhe convém e quanto de fato valeria se fosse precificado. Vamos lá. Você vai fazer 2 colunas. Na primeira coluna, em cima, você vai escrever meu maior patrimônio e do lado, quanto ele vale. Primeira linha, saúde. Quanto vale a saúde? 100 trilhões. Segunda linha, a vida dos meus filhos. Quanto vale? 500 zilhões. E daí você começa a enumerar, você começa a escrever de 1 até 10. O seu maior patrimônio e quanto ele vale para você. Combinado? Depois você soma esse patrimônio seu. Depois de somar seu maior patrimônio, que as fichas caem. Existe alguém com dinheiro suficiente para comprar seu verdadeiro e maior patrimônio? Será que este dinheiro no mundo é capaz de pagar pelas 10 coisas mais importantes da sua vida? Escreva abaixo 5 coisas a seguir, como você se sente ao dar foco e reconhecer tudo que já tem e tudo que isso se torna. Escreva umas 5 linhas. Quais fichas caem ao saber que o que você tem o faz um mega trilionário? Conduta 3. Ser grato. O terceiro e talvez mais importante pré-requisito para ser rico é a gratidão. Para que a gratidão funcione como propulsor de riqueza, ela precisa ser comunicada e expressa por meio de palavras, atos e ações. A partir dessa comunicação intensa de gratidão, surge naturalmente uma maneira diferente de pensar. Ou seja, uma maneira grata de pensar, a percepção de como somos beneficiados e agraciados com as menores coisas que nos acontecem e com aquelas que deixam de acontecer. Quando nos tornamos capazes de nos comunicar e pensar de forma grata, passamos finalmente a sentir uma forte gratidão por tudo. Até pelas coisas ruins que nos acontecem, mas que acabam produzindo aprendizados só percebidos e aproveitados pelos sábios. As pessoas que conseguem viver uma vida de gratidão à frente, não apenas na vida financeira, mas em todas as áreas da existência humana. A gratidão é uma estrutura complexa e de um poder gigantesco, que vai muito além da psicologia, da neurociência ou de qualquer outra matéria observada isoladamente. A gratidão é uma emoção, disposição de ânimo, virtude moral, hábito, traço de personalidade e de se sentir grato e fundamentalmente reconhecer. Pronto, ponto. Que somos beneficiários da bondade de alguém para viver e ser feliz. Outro, que o benfeitor fez algo por nós a algum custo intencionalmente e poderia não ter feito. Outro, que mesmo quando alguém faz alguma coisa por nós, recebendo algo em troca, podemos ser gratos porque essa pessoa o fez. O outro, que o recebedor é humilde o suficiente para reconhecer que precisa dos outros para viver e ser feliz. Se de fato você quer enriquecer na acepção mais profunda da palavra e também em termos monetários, a gratidão será completamente necessária em sua vida. Estudos mostram que pessoas gratas conquistam riquezas materiais com muito mais facilidade e em muito menos tempo. Além disso, mostram que a tendência de pessoas que conquistam algum tipo de riqueza sem serem gratas é
de perder seus bens ao longo tempo ou de nunca serem felizes com as suas posses. Quantas pessoas ricas financeiramente você conhece ou das quais já ouviu falar que se sente extremamente infeliz? Quantos artistas de sucesso você conhece que, mesmo com todo o dinheiro e conquistas, vivem deprimidos emocionalmente? Ao longo da minha carreira, entrevistei e modelei mais de 1.300 pessoas de todos os tipos. Muitas delas eram minhas clientes de coaching ou pessoas com resultados super positivos ou resultados terríveis em alguma área. Meu objetivo com cada uma delas era entender o que chamo de cadeia neural, promovida pela sequência do comunicar, pensar e sentir. Assim, fiz centenas de perguntas a cada uma dessas pessoas para entender o porquê de seus resultados bons e ruins, lentos ou rápidos, profundos ou superficiais. E procurei investigar o composto da mentalidade produzida pelo comunicar, pensar e sentir em cada um deles e seus efeitos. Nesses casos, busquei também entender quais crenças estavam por trás de cada resultado. Este livro, em grande parte, é fruto de estudo e modelagem de meus clientes mais bem-sucedidos e daqueles bem menos sucedidos. Afinal, podemos aprender sempre. Aprender o que fazer e também aprender o que não fazer, entendendo que o mundo responde a leis de causa e efeito. Nesse processo investigativo e de aprendizado, pude atestar que as pessoas gratas não apenas eram as mais felizes, mas também as mais prósperas, e que viviam de acordo com as suas possibilidades e não segundo suas limitações. A gratidão sempre foi o maior diferencial competitivo de todos os meus entrevistados, no tocante a conquistas e, sobretudo, no sentimento de realização e plenitude. Não há riqueza e plenitude sem o sentimento de gratidão. Paulo Vieira. Ben Stein, filósofo, escritor de discursos para os presidentes norte-americanos Gerald Ford e Richard Nixon, afirma em uma de suas célebres frases: "Não posso lhe dizer em alguns minutos como ser rico, mas posso lhe dizer como se sentir rico, o que sei por experiência própria e muito mais produtivo. Seja grato. Esse é o único esquema totalmente confiável de enriquecimento lícito e rápido." Ele acompanhou muitos presidentes desde a ascensão até a queda e viu bem de perto quais eram os frutos da gratidão e da ingratidão em todas as áreas humanas. Quando olhamos para uma pessoa verdadeiramente grata, percebemos que o dito popular que afirma que a gratidão é a mãe de todas as virtudes é a mais pura verdade. Farei um paralelo entre pessoas gratas e ingratas para mostrar os resultados que elas vêm obtendo na vida e como eles estão diretamente ligados à gratidão ou ingratidão. Para exemplificar, posso contar uma história pessoal de quando fui contratado para uma grande feira empresarial. Durante os 3 dias de evento, meu papel era fazer business coaching com os executivos seniors das empresas, clientes que visitavam o stand e ainda ministrar um workshop sobre alta performance. Na ocasião, estranhei que o presidente da empresa, vamos chamá-los de Carlos, não havia comparecido ao evento, o maior da América Latina. No sábado pela manhã, último dia, 2 diretores me confidenciaram que o presidente estava havia mais de 60 dias incomunicável em uma ilha na Angra dos Reis em profunda depressão emocional. Os diretores estavam muito preocupados com seu presidente, não apenas pelo afeto pessoal de muitos anos, mas também porque suas decisões e ações empresariais estratégicas estavam paradas, enquanto a concorrência saía sequencialmente na frente. Sem muita esperança, depois de já terem tentado quase tudo, eles me contrataram para retirar seu presidente do exílio emocional em Angra dos Reis. Durante a conversa com os diretores, descobri que a esposa do presidente havia importado um modelo de Mercedes-Benz que ainda não havia chegado ao Brasil e ele próprio havia comprado um outro helicóptero ainda maior e mais moderno do que o primeiro, com a esperança de que esses 2 itens de luxo e riqueza o tirassem daquele estado lamentável. Pretensão essa que obviamente não funcionou mais que alguns minutos. Combinamos a viagem e fomos de helicóptero para Angra. Chegamos por volta das 10 horas da manhã de um domingo. Era um dia muito bonito.
e um percurso lindo passava pela Mata Atlântica, um mar espetacular e, por fim, uma lindíssima e paradisíaca ilha. O rotor do helicóptero parou e fui recepcionado pelo caseiro da ilha. Um goiano de sorriso largo e brilhante, de origem simples, que me ajudou a descer da aeronave e logo perguntou: "O senhor é o doutor que vai ajudar o meu patrão?" Consenti prontamente, tentando reproduzir o lindo sorriso. Enquanto um dos diretores entrava na casa para tentar tirar o presidente de dentro do quarto para a sessão de coaching comigo, o sorridente caseiro foi me mostrar a ilha em um tour pelo entorno. Ali, naquele pequeno tour, conheci um dos homens mais prósperos e ricos em seus próprios termos que jamais conheci: o caseiro. Logo que começamos nossa caminhada, ele me apresentou seus 2 filhos, que pulavam fazendo piruetas de um trampolim de madeira para dentro do mar de águas transparentes. Crianças com o mesmo sorriso largo e brilhante do pai. Depois de ele dar um beijo em cada um dos filhos, continuamos nosso passeio ao redor da ilha. Que homem feliz! Seu otimismo era completamente contagiante. Ele falava de como se sentia privilegiado de morar naquele lugar tão lindo com a esposa e os filhos. Paramos em uma pequena casa de tijolinho vermelho envernizado a 100 metros da casa do presidente da empresa. Com todo orgulho, ele me mostrou sua sala, cada vaso de planta que havia cultivado, cada flor e a parte do seu jardim de que ele mais gostava, cheia de buganvílias vermelhas. A gentileza e o jeito como ele me tratava parecia uma forma de dizer muito obrigado. Obrigado por eu estar ali. Obrigado por ter ido ajudar seu patrão. Obrigado por estar ouvindo tudo que ele falava. Obrigado por estar tomando um café em sua casa. Aquele homem exalava gratidão por todos os poros. Ele me deu uma aula de sabedoria que me deixou constrangido diante da perspectiva dele de ver o mundo e as pessoas. Uma nova perspectiva de me ver e perceber o quanto Deus havia me agraciado. Depois de trazer todo aquele aprendizado para mim e me refazer da emoção, perguntei como era seu patrão, acreditando que descobriria algumas características peculiares que me ajudariam a compreender melhor pelo que ele estava passando naquele momento. No entanto, só ouvi palavras de honra sobre ele. Elogios e mais elogios. A impressão é de que ele havia filtrado todas as características de seu patrão, deixando apenas as boas. Sem esconder minha surpresa, disse: "Seu patrão deve ser uma pessoa muito boa mesmo, né?" O que rapidamente ele confirmou: "Ele é uma pessoa maravilhosa. Tem um jeito meio durão, mas isso é o jeito dos homens de negócios." E continuou: "Eu era vaqueiro dele e cuidava dos cavalos que ele tem no seu aras. Graças a ele, hoje estou vivendo com a minha família neste paraíso. Como moro aqui na ilha, não tenho onde gastar meu salário, então boa parte do que eu ganho eu junto para comprar minha fazendinha em Goiás." Ele finalizou dizendo: "Meu patrão é um homem muito bom." Estava muito claro o otimismo daquele homem simples do interior. Como quem fala um segredo, ele me disse cheio de fé e esperança: "O Senhor é a resposta da oração. Ontem eu orei para Deus mandar alguém para tirar meu patrão de cima da cama, e hoje o Senhor chegou. Deus é bom, não é verdade?" Ele tinha uma fala repleta de fé e esperança como eu jamais havia visto. A parada seguinte foi no pier, onde estavam estacionadas 2 lanchas enormes e 2 jet skis. Ali ele me falou de seu sonho de voltar para Goiás dali a 4 anos e ter uma pequena fazenda. Seu plano financeiro de enriquecimento era completamente factível, pois ele já tinha uma pequena propriedade de 6 casinhas na região e agora estavam alugadas e gerando dividendos. Além disso, seus pais e a irmã mais velha viviam em uma pequena propriedade que ele havia comprado anos antes. Pensei comigo: esse é o cara. Ao chegarmos à sala da casa principal, ele ainda teve tempo de me dar um forte abraço e repetir esse mantra: "Muito obrigada, doutor. Que Deus retribua tudo o que o senhor está fazendo pelo meu patrão." Depois de ler esse caso e entender a personalidade do meu novo amigo, peço que dê uma nota para cada um dos aspectos a seguir que compõem a personalidade de gratidão do caseiro. Quanto mais a nota se aproximar do 5, mais a característica de gratidão você percebe nele. E quanto mais se aproximar do -5, mais ingratidão você percebe nas características e nos comportamentos dele. Pare agora e avalie
e pontue o caseiro na sua folha. Vamos lá de novo. Vamos fazer 3 colunas. A primeira você vai escrever gratidão, a segunda escala e a última ingratidão. Embaixo da ingratidão você vai escrever felicidade e do lado você vai escrever números do 5 ao 0 e do menos 1 a menos 5. E no lugar que está ingratidão você vai escrever embaixo infelicidade. Na segunda linha, você vai escrever otimismo. Vai fazer os mesmos números, do 5 ao 0, do menos 1 ao menos 5. E embaixo da infelicidade, você vai escrever pessimismo. Doador, repete os mesmos números. E depois, tomador. Dócil, os pontos. E depois, rude. Honra, pontuação. E lá na frente, acusa. Fé. E lá do outro lado, incredulidade. Amparo, números, abandono. Amor, números, ódio. Retribuição, números, retenção. Esperança, números, desesperança. E o último, possui, números, não possui. O que conto a seguir é a segunda parte da história do caseiro e seu patrão na ilha de Angra. Ao chegar à casa principal, depois daquele tour pela ilha acompanhado do caseiro, esperei um pouco e logo chegou o Carlos, dono daquela ilha, dono da grande indústria, das lanchas, do avião a jato, dos helicópteros e não sei mais do que. Ele chegou com uma roupa amarrotada, a barba por fazer, rosto amassado de quem acabara de acordar e um olhar total de desesperança. Sentamos em seu escritório e antes de começar a sessão de coach, ele me perguntou, com uma voz de raiva e intolerância, se eu já conhecia o filho da mãe do caseiro. Na realidade, não foi apenas isso que ele disse. Houve mais xingamentos que não vou falar aqui. Não entendi de imediato por que tanta raiva de uma pessoa aparentemente tão boa. Diante do meu olhar de incompreensão, ele mesmo completou. Esse rapaz é um idiota. Como ele, pobre do jeito que é, burro e sem estudo, fica sorrindo para tudo e para todos. Ele faz isso enquanto eu aqui, com tudo que tenho, não tenho vontade nem de viver. Desculpa. Estava claro que a inveja da felicidade do seu caseiro o machucava ainda mais. E cada acusação era uma maneira de rebaixar o caseiro, que em muitos aspectos era muito mais próspero do que o próprio patrão. A gratidão é um fenômeno profundo e complexo que desempenha papel fundamental na felicidade e performance humana. Isso está no livro The Psychology of Gratitude. Foi escrito no ano de 2004. A questão é que a gratidão direciona e intensifica o foco do indivíduo para as coisas boas e para aquilo que já possui. Já a ingratidão direciona todo o foco para o que a pessoa não tem, não faz ou ainda não é. A ingratidão tem o descomunal poder de mudar o foco da solução para o problema, das possibilidades para impossibilidades. Sempre teremos aflições e desafios. A questão não é onde focaremos nas aflições ou nas bênçãos. Por isso, é apenas consequência do nosso nível de gratidão. A questão é se seremos determinados e disciplinados o suficiente para trazer nossa vida para uma poderosa comunicação de gratidão, independentemente das circunstâncias. Quer um bom motivo para ser grato? Se você está vivo, é porque as bênçãos chegam em um fluxo maior que as aflições. Que tal começar a agradecer pelas coisas mais simples e básicas? Voltando à história, eu estava lá diante de um homem em um estado péssimo e tinha a responsabilidade de, em no máximo 2 horas, tirá-lo daquele estado de depressão e colocá-lo em um helicóptero a caminho de São Paulo. Sim, o desafio era grande e me sentia pressionado não pelo estado do meu cliente, mas pelo tempo exíguo. Enquanto, sem perder tempo, comecei a fazer perguntas que todo bom coach faria para elucidar o estado atual do cliente, rapidamente tudo se descortinou. A empresa estava no vermelho e precisava urgentemente de uma nova unidade fabril mais moderna e mais central. Além disso, para continuar competitiva, precisava também construir mais 2 megacentros de distribuição e de mais investimentos em marketing.
Como se não bastasse, patentes estavam prestes a cair. E a única alternativa era vender a empresa para um grande grupo multinacional. Ao acabar de narrar a situação da empresa, ele bradou de forma rude e odiosa: "Esses miseráveis estão querendo tirar tudo o que tenho. Minha diretoria é incompetente e elas estão achando ótimo que eu venda tudo." E ainda completou: "Se estão achando que eu vou dar fácil o que é meu, estão muito enganados. Vou antes ferrar com todo mundo. Vou tomar tudo o que eu puder deles. Se o barco afundar, vou levar muita gente comigo." Para ele, era certo que perderia a empresa, o prestígio e o cargo de presidente. Mesmo assim, continuaria um homem de mais de R$1 bilhão de patrimônio líquido. Os mortais se perguntam: será que 1 bilhão não é o suficiente? A resposta a essa pergunta é do psicólogo Robert Emmons, que mostra em seus trabalhos na Universidade da Califórnia, em Davis, que pessoas verdadeiramente gratas têm menor tendência a basear sua felicidade nos bens materiais e no status, e sentem menos inveja e são menos propensas a medir o sucesso em função do ganho, da posse material ou da posição social. E era justamente isso que estava acontecendo com Carlos. A profunda ingratidão o fazia focar em perdas, problemas e impossibilidades. Se eu tentasse mudar seu ponto de vista, ingrato e pessimista, mostrando cognitiva irracionalidade, que ele já era um vencedor por tudo que havia construído, mostrando ainda que era um bilionário, que sua esposa e seus filhos o amavam, eu estaria sendo ingênuo e ineficaz em seu processo de restauração. O caminho mais eficaz era mudar sua atitude ingrata para uma atitude grata. Fiz o que fiz. Primeiro, perguntas gerais e específicas que atestam e fincavam bandeiras de conquista em seu caminho de tantas vitórias. Claramente, ele percebeu que suas vitórias eram muito maiores do que as derrotas. O segundo passo foi lhe mostrar exercícios poderosos que ensino no curso de formação profissional em coaching integral sistêmico. O terceiro passo daquele processo do socorro rápido foi o exercício da comunicação consistente, da gratidão em atos, palavras e ações. O resultado foi o surgimento de um novo homem em sua postura física, tom de voz, expressão facial e palavras. Mesmo que ainda não fosse o homem mais feliz do mundo, ele se trocou, barbeou-se e entrou em seu novo helicóptero. Ao irmos para o heliponto, estava lá de pé meu novo amigo caseiro, com aquele lindo sorriso da mais sincera gratidão acenando para nós. Depois da decolagem, à medida que o helicóptero se afastava, fiquei observando aquele homem até perdê-lo de vista. Como sei que você está curioso para saber o fim dessa história, vou lhe dar algumas informações que não comprometem a identidade do meu cliente. Ele de fato vendeu a empresa e se tornou acionista minoritário com 5% das ações e passou 3 anos como CEO durante a reestruturação. Continuamos o processo de coaching por mais 6 meses, preparando-o para a transição. Nesse período, ele iniciou uma nova empresa, muito menor que a anterior, porém, com a nova atitude de gratidão, ele passou a viver em estado de entusiasmo e felicidade. Aquele homem rude, soturno, que não comunicava seus sentimentos positivos, se transformou em um novo pai, marido e avô. E que avô! Imaginar aquele homem brincando de cavalinho com seu neto era a atitude mais improvável de se ver. Recebi uma foto com essa cena e no comentário ele usava um dos bordões favoritos: "Isso dá uma sorte." Como já sabemos, primeiro vem os bons sentimentos e depois o verdadeiro sucesso. Ele entendeu que o estilo de vida antigo estava destruindo seu maior patrimônio e que todos os problemas na empresa, que de antemão ele via como insolúveis em um mundo de ingratidão, podiam ser vistos através da gratidão